Boa noite a todos. O nosso tema, felicidade, foi uma solicitação de uma frequentadora assídua desta reunião doutrinária que pediu para não ser identificada. Mas falar sobre a felicidade é sempre muito oportuno, porque, em síntese, nós todos vivemos com essa meta. Nós vivemos para sermos felizes. Nós, que somos filhos de Deus, que demos a Ele o testemunho da vida pensante, numa proposta tão extraordinária, em que Ele nos deu a sua principal atribuição, que é a inteligência, de forma bastante rude, simples, e deixou que a liberdade, também concedida por Ele, pudesse favorecer os investimentos que a nossa própria inteligência ia fazer, para então começarmos a também nos transformarmos, de certo modo, em deuses. Jesus, ele trabalhou muito essa questão. Ele disse claramente que a sua vinda ao mundo foi trazer uma receita para a felicidade. E que todos nós somos deuses. Que nós poderemos, sim, usufruir da vida com toda a sua grandeza e atingiremos a plenitude de todas as conquistas possíveis. E aí se nota que a expressão inicial de Deus ao nos criar é a da mais profunda solidariedade, que é uma das grandes marcas do próprio Criador, uma das grandes virtudes, que é você partilhar com os outros a sua alegria. Imaginemos, se Deus, com toda a sua grandeza, não criasse a nós para crescermos em aprendizado ao longo de muitos anos, de várias reencarnações, para que também pudéssemos usufruir, partilhando diretamente com Ele, de tudo aquilo que Ele é. Porque, em síntese, Deus é um ser feliz. Quando a gente fala em Deus, a gente fala perfeição absoluta, alegria absoluta. Quando se fala em Deus, não existe problema, não existe dificuldade, não existe insatisfação, é plenitude total. E na sua forma de nos conceder a vida, Ele quer que a gente também partilhe de todas as alegrias que Ele tem, de todas as alegrias que Ele produz. E assim, nós somos copartícipes de tudo o que Ele é. Amanhã estaremos falando, comemorando aqui, pelo menos no nosso país, o Dia dos Pais. É um dia que deixa muitos comovidos, muitos entristecidos, pelos pais ausentes por terem desencarnado, ou pelos pais ausentes por terem desertado da grandiosa missão de ser pai. Lamentavelmente, o Espiritismo está nos dando notícias de que aquelas regiões de sofrimento, as regiões sombrias, os umbrais, elas estão repletas de homens que abandonaram, abdicaram da tarefa de ser pai. É muito difícil encontrar uma mãe, uma mulher zelosa nas regiões umbralinas. Mas lá é o verdadeiro clube do homem, de pais que negligenciaram seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que existem as honrosas e raríssimas exceções dos homens que entenderam que ser pai é uma grande missão e tentam corresponder da melhor maneira possível. Esses homens, certamente, são muito bem acolhidos no mundo espiritual. E aqui, pelas notícias mediúnicas e pelas notícias literárias, por via mediúnica também, é isso que se vê. Uma boa parte dos homens envolvidos com o dissabor depois da morte, por não terem cumprido bem o papel de pai, e, por outro
outro lado, homens muito felizes, muito bem honrados, muito dignificados, exatamente porque preservaram a missão à terra. E a felicidade, então, significaria, em parte para nós, isso, realizarmos os nossos compromissos. Como algumas vezes se costuma dizer, a vida não é um parque de diversões. Todos nós reencarnamos com incumbências, com tarefas, com responsabilidades. Uns menos, responsabilidades, portanto, menores, outras responsabilidades maiores, mas ninguém vive sem um comprometimento. Todo mundo vem à Terra para realizar coisas que vão engrandecer, que vão valorizar a própria vida de cada um. A felicidade, ela é considerada para o nosso mundo algo como que efêmero, passageiro. Se a gente perguntar, por exemplo, a um jogador de futebol, a Neymar, para você, Neymar, o que seria felicidade? Bom, para mim, felicidade, ele iria dizer certamente, era ser um jogador da seleção brasileira, e eu gostaria de ser o escolhido para constar na lista do melhor do mundo e também ganhar a Olimpíada para o Brasil. Se nós perguntarmos a um professor, a uma professora, o que seria felicidade, eles iriam dizer mais ou menos assim: olha, a felicidade para mim seria eu ter todas as condições de trabalho, que os meus patrões reconhecessem a profissão, me pagassem dignamente, para que eu pudesse ter uma certa tranquilidade material, um certo conforto, para dedicar-me integralmente à missão docente. E mais feliz ainda seria depois se eu tivesse condição de trabalho, equipamento, estrutura literária, estrutura didática, para realizar o melhor pelos alunos. E concluiria a minha felicidade se eu percebesse que os alunos que passaram pelas minhas mãos tenham se tornado homens de bem, pessoas dignas, pessoas produtivas. E assim, vejam, por esses dois exemplos, que a felicidade efêmera, momentânea, ela está muito relativa ao que cada um espera nesse instante. Aqui nós fazemos, na nossa preparação de médiuns, estudo do Evangelho. E, ultimamente, nós vimos estudando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos, que é também um capítulo que é referência para o comentário que estamos fazendo aqui hoje a respeito desse assunto, felicidade. E, em dado momento, na parte conclusiva do capítulo referido, o que a gente vai perceber é que há ali uma indagação. O que seria a infelicidade real? E aí se diz, a infelicidade real seria os prazeres, as festas, os risos, os gozos, tudo aquilo que nós consideramos felicidade, bem-estar e prazer, na realidade seria a infelicidade. Isso parece uma coisa tão estranha, porque nós lutamos para sermos felizes, mas todos os dias a gente busca ser feliz assim. Eu quero ter saúde, eu quero ter beleza, eu quero ter dinheiro, eu quero poder comprar o que eu desejar, eu quero viajar e ter, assim, a liberdade e a acessibilidade que o dinheiro poderia me oferecer. Nós praticamente vivemos em função disso, buscando estas coisas. Mas lá mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma outra indagação, especialmente as pessoas que gostam de acumular dinheiro. E a indagação é a seguinte: ó ricos, isso é para vocês, viu gente? Ó ricos, quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um grande vazio nos vossos corações? Eu já falei aqui um dia, um colega nosso até relembrou isso essa semana, que eu estou doido para sentir esse vazio no coração. Só para ver como é que é, entende? Assim, experiência de vida mesmo. Mas a figura ali apresentada tenta nos remeter que talvez a gente está buscando a felicidade ou apostando todas as fichas onde ela não está. Essa semana
várias pessoas me falaram coisas assim, do tipo, o que é que está acontecendo? Por que que o mundo está tão de cabeça para baixo? Por que que está tudo errado? E nós estamos vivendo uma situação em que a visão imediata de quem está olhando de baixo para cima é de que está tudo realmente fora do lugar. Tudo está fora do lugar. Nós estamos nos sentindo fora do lugar, estamos sentindo que a nossa família também não está ajustada, que a sociedade não está bem, que a economia não está bem, a política muito menos. E a gente fica com uma dificuldade para encontrar uma coisa que possa realmente nos encher de felicidade. E nós estamos observando nas Olimpíadas, que nós adoramos esse processo do esporte, e verificamos a alegria de quem recebe uma medalha de ouro. Aqui no Brasil, quem ganhou a medalha de ouro na Olimpíada, agora nesse momento, em Londres, ganha também R$100 mil no prêmio. E aquela alegria excruciante, todo mundo fica feliz, a pessoa diz, eu consegui tudo que eu queria, lutei a vida inteira, alguns dizem, eu comecei desde os 2 anos com essa meta, aos 10, aos 12, que agora consegui. Aí pronto, consegue aquela coisa maravilhosa, passa-se alguns anos, aí nós vamos ver aqueles medalhistas se apresentando de novo, aquelas pessoas comunzinhas, murchinhas, já não têm alegria nenhuma, não demonstram aquela mesma euforia no dia em que ganharam a medalha. Lógico que tudo isso é meritório. Toda medalha é honra ao mérito, ao esforço. A meritocracia hoje aparece no cenário da educação como uma das formas mais positivas para se valorizar o ser humano, em função do seu esforço pessoal, do seu esforço individual para se superar, para se tornar uma pessoa melhor. Nós, por exemplo, assistimos nesse processo de superação pessoas que tentam conseguir a felicidade com a medalha olímpica, dizerem, eu não estava preocupado com o meu adversário, não estava competindo com ninguém, eu estava preocupado comigo mesmo, com as minhas marcas. O que eu sempre tentei fazer foi superar a mim mesmo. Isso nós achamos de uma legitimidade incontestável. Porque no processo da busca da felicidade, pelo aperfeiçoamento que nós todos deveremos conquistar, e conquistaremos mais cedo ou mais tarde, já estamos no caminho, nós deveremos esquecer definitivamente os outros. É verdade, no sentido de que cada um está construindo a sua história própria, cada um é proprietário inalienável da sua vida. E é uma temeridade nós sairmos da nossa vida para observarmos a vida do outro e a partir daí tentarmos estabelecer um critério, uma referência para conduzirmos a nossa vida. É realmente uma grande, desculpem, bobagem do ponto de vista filosófico. Mas quando concentramos uma atenção em nós mesmos, para saber quem realmente nós somos, o que realmente precisamos, investimos com toda sinceridade nesta busca, aí nós teremos grandes oportunidades de a cada dia descobrirmos virtudes que já possuímos e que podem ser melhoradas, ampliadas, potencializadas, e iremos descobrir também deformidades comportamentais que precisarão necessariamente desaparecer do cenário da nossa personalidade. Caso contrário, essas máculas não nos permitirão a sensação de felicidade plena. Porque a felicidade plena pressupõe que o espírito atinja o máximo da escala espírita. Convidamos a todos, assim como o espírito Sócrates recomenda no livro dos Médiuns de Allan Kardec, que todo espírita, todo aquele que lida com mediunidade especificamente, deve estar sempre retornando à leitura reflexiva das questões 100 a 113 de O Livro dos Espíritos, que fala justamente da escala espírita. Mostra onde cada um se encontra gradualmente do ponto de vista ético-moral e, com esta referência, nós poderemos nos conhecer melhor e
identificando em que escala nós nos encontramos e assim vamos estabelecer com muito mais consciência, com muito mais lucidez, critérios de aprimoramento, que é nisso que devemos nos ocupar. Voltemos então à questão. Qual seria a principal ocupação nossa para a conquista da felicidade? O foco que nós estamos utilizando é o ideal? Se eu acordo de manhã, todos os dias, pensando, vou conseguir bens materiais, com eles eu vou ter uma vida confortável. Se a gente se coloca exclusivamente para este fim, será que realmente conseguiremos sentir a verdadeira sensação de felicidade? Olha, isso aí ninguém precisa responder. As estatísticas claramente mostram que os índices de tédio, os índices de suicídio, os índices de excessos em drogas, de um modo geral, ilícitas ou consideradas lícitas, tudo isso se concentra exatamente nos 10 países mais ricos do mundo, onde tem mais depressão, onde tem mais suicídio e muito mais drogadição. Sempre as maiores economias, onde as pessoas têm salários bons, têm todo um conforto para uma vida considerada digna, do ponto de vista das necessidades básicas dignamente supridas. Então, não é tendo os bens materiais que nós vamos ser felizes. Isso já está mais do que comprovado. Mesmo assim, a gente tem dificuldade de mudar o foco. Porque na literatura espírita, a felicidade ela pode ser encontrada sim e será encontrada quando o indivíduo investir ricamente em si mesmo. Em olhar-se todos os dias no espelho, com muita coragem, com muita verdade, e dizer, ei, você, e aí, você, eu quero saber de você. Converse com você, com o seu próprio eu, e se pergunte, que tipo de pessoa é você? O que você está fazendo de si próprio? O que a vida lhe deve? Porque nós nos consideramos, muitas vezes, com uma certa rebeldia, nós nos consideramos injustiçados. Quase todos nós achamos que o que nos acontece está totalmente fora da justiça. Então, quem está cometendo injustiça contra a gente? O vizinho? O irmão? O pai? A esposa? O marido? Quem está cometendo injustiça, finalmente? É Deus? São os espíritos superiores que são incompetentes, que não nos protegem suficientemente para que a gente não passe por dificuldades? A realidade é uma só. Nós temos precisamente aquilo que nós construímos. A ninguém ocorre absolutamente nada que a própria pessoa não tenha causado. Essa talvez seja uma das reflexões mais profundas e urgentes que nós todos devemos fazer. De parar de acusar completamente os instrumentos do mundo, as pessoas que sejam, que possam nos dar a sensação de que elas são obstáculos para nós sentirmos o prazer de viver. Se nós conquistarmos a plenitude espiritual, no sentido de amarmos incondicionalmente, aí sim, nós vamos saber o que é a verdadeira felicidade. O mundo inteiro pode até desabar, pode todo mundo se voltar contra, podem jogar uma bomba atômica no meio do seu coração, e nem isso fará com que você deixe de sentir a sensação de felicidade, se ela for uma conquista íntima, de você para com você mesmo. Nós retiramos do nosso site, do Centro Espírita Fraternidade, que é um site que também está coligado à Nação do Caminho, coligado à Federação Espírita Brasileira e coligado também à nossa casa, Oceano. Ali, em várias historietas que são selecionadas para as reflexões, encontramos uma que fala exatamente de uma situação sofrida, vivenciada, experienciada mesmo, por um professor universitário de Direito Processual. Trata-se do doutor, professor Damásio de Jesus.
Ele escreveu um livro, entre vários livros, que ele é um grandioso tratadista de direito penal, e ele escreveu em 2002 uma experiência pessoal em um dos seus livros, que foram lançados exatamente naquele ano. Ele disse assim, que quando ele era criança, ele observava muito a sua mãe. A sua mãe gostava de fazer tricô. E ela gastava horas fazendo aquele trabalho artesanal. E ele estava sempre brincando, pulando de um lado para outro, e sempre quando se voltava para sua mãe, lá estava ela, com muita atenção, dedicando-se ao seu tricô. E ele sempre via a seguinte imagem, a mãe sentada no lugar sempre mais alto, ele, por ser criança, o que ele conseguia ver, do ponto de vista óptico, eram aquelas linhas que ficam na parte do fundo, no lado avesso do tricô. E ele achava aquilo tudo muito feio. As linhas desencontradas, nós, e ele ficava sem entender por que a mãe se ocupava tanto com uma coisa que era tão feia. Até que ele resolveu satisfazer sua curiosidade. Um dia perguntou, mas mamãe, o que é que você está fazendo aí? Você fica tanto tempo envolvida, mas numa coisa tão feia que eu vejo aqui esses fios aqui, todos desencontrados. A mãe falou, não, eu estou fazendo algo, mas eu tenho aqui no outro lado, que eu vou te mostrar depois que ficar pronto. É assim mesmo, o trabalho é assim mesmo. Mas ele não entendia de pronto, porém, continuava a brincar, a pular, e volta e meia, ele olhava e via aquela imagem distorcida de um trabalho que a mãe estava fazendo. E a mãe, novamente indagava, dizia, meu filho, calma, eu vou te mostrar um momento ou outro, eu vou te colocar no meu colo e vou te explicar o que é que a mamãe está realmente fazendo, o que é que a mamãe está realmente produzindo. Tá bom. E continuava a brincar. Quando o trabalho estava pronto, a mãe então o colocou no colo. E disse, olha aqui, meu filho, está vendo? Ela, mãe, mas olhando aqui em cima, é tudo muito melhor. Que coisa linda. Pois é, meu filho, aqui, ó, primeiro eu fiz um desenho. E eu fui colocando ponto por ponto, seguindo as cores, para poder preencher o desenho de uma forma harmoniosa, para que fique bonito. E o outro lado eu tenho que prender os fios, tenho que dar nós. Então quando você olha de baixo para cima, você vai achar tudo muito feio. Mas, olha só, que coisa. Ah, mãe, mas que maravilha, eu nunca imaginei que pudesse ter uma coisa tão bonita dentro daquilo que eu via tão feio quando eu olhava de baixo para cima. E o próprio professor Damásio de Jesus dizia que ele continuou a conversar assim com Deus durante a sua vida. Ele continua a conversar até hoje. E ele fica perguntando a Deus assim, mas Deus, a vida que eu olho de baixo, a vida que eu assisto todos os dias, é muito feia. Está tudo muito desencontrado. Parece que está tudo fora do lugar. E parece, dizia o professor Damásio, que Deus fala comigo do jeito que minha mãe dizia. Calma, meu filho, calma. Um dia eu vou colocar você no teu colo e eu vou te mostrar do lado de cá que o que estamos fazendo é algo grandioso. E é exatamente isso. As pessoas que ficam indagando se a vida está certa, está errada, ou que acham que tudo é um caos, é como a criança que está olhando o lado avesso de quem está tricotando. Nós que estamos cumprindo provações, expiações, que estamos interligados por leis profundas, que muitos de nós desconhecemos na intimidade, nós não sabemos ainda relacionar com precisão a lei de causa e efeito com a reencarnação, com o planejamento reencarnatório para ressarcimento de débitos, para expiações, para aprovações, para reparações de toda ordem. Tudo isso associado minuciosamente à lei de ação e reação, que é uma lei universal que estabelece justiça em todos os recantos do mundo, onde quer que estejamos. Mas à medida que a gente compreende a racionalidade que existe no processo da reencarnação,
e que a lei de causa e efeito, ela se estabelece como um critério de uma construção grandiosa, de um ajustamento perfeito para nos dar a alegria de sermos contemplados com algo muito bonito, que seria o quadro final da nossa existência, o alcance da escala espírita no seu grau maior, que é a perfeição, aquela condição de espírito puro, que é para lá que estamos marchando. Se nós compreendermos que esse lado obscuro, tanto feio, cheio de nós, é aquele lado avesso do tricô, porque está tudo sendo desenhado com grande perfeição. Gente, creiam que ninguém está no lugar errado, com a pessoa errada. Todos nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas. Não tem uma folha que caia de uma árvore sem o consentimento de Deus. Deus não perdeu o controle da vida. Ele está tricotando a nossa vida maior, a nossa vida de perfeição. Ele já tem um desenho pronto para cada um de nós. Jesus anunciou isso claramente: todo mundo vai se salvar. Eu vou levar todos, um por um, à felicidade eterna. Vou colocá-los à direita do Pai. Todos seremos felizes. E é assim que vai acontecer. É só aguardar. E um dia Deus vai nos colocar no colo e vai dizer, vai nos mostrar: meu filho, aquilo que você pensava que era feio, era simplesmente a construção mais linda da sua vida. Eu estava construindo o seu futuro, e o seu futuro é a felicidade. Não duvideis. Obrigado a todos pela atenção.